Rapaziada, o Pascoal deu a informação junto com o Zinho, hein? Acordo fechado no Flamengo. O Flamengo fazendo a limpa no mercado. Baita contratação. Separei aqui esse corte do ESPN FC trazendo as informações, a análise da partida do Flamengo contra o Criciúma neste sábado e também as informações de contratações. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, bora pro vídeo. Também entram em campo Flamengo e Criciúma. O Flamengo com os jogadores que estavam na seleção uruguaia de volta, né? O Vinha ainda sendo preservado por uma questão física, de trabalho físico, mas Dela Cruz e Arrascaeta devem estar nesse timezinho, devem voltar a campo com o Tite. O Varela eu não sei, aí vai depender do critério do Tite, né? Porque pelo que também ele não foi titular aplicar, na seleção do Uruguai, não, né? E pelo que o Tite costuma aplicar de critério, eu posso estar equivocada, mas o Wesley não fez partidas ruins enquanto o Varela esteve fora. Então, não sei, aí vai ficar a critério do treinador, ainda é tudo uma expectativa, né, de time, mas, Zinho, que você acha que vai sair desse jogo aí com esses retornos? São retornos importantes. Na esquerda deve estar o Ayrton Lucas e a expectativa é que seja o Wesley na direita. Minha expectativa, pelo menos. Mas vamos ver amanhã. Renovou o contrato, né? Renovou o contrato. O Wesley tá tudo motivado. Mas a verdade é o seguinte, né? Volta todo mundo e é muitas opções pro Tite, né? Inclusive o Gabigol também vai estar à disposição. Claro. Então, com tantas opções, o Flamengo, né, é bem favorito. É um jogo que o Flamengo já perdeu pontos, já deixou pontos nesse campeonato, principalmente pro Cuiabá em casa. Acho que também perder para o Fortaleza em casa é um péssimo resultado, por mais que o Fortaleza tenha um time muito bom, é um time que briga sempre pela parte de cima, mas não é o concorrente ao título. O Fortaleza briga até por uma Libertadores e tal, mas pelo título não acredito, né? E o Flamengo deixou 3 pontos em casa. Então esse jogo é traiçoeiro. O Flamengo tem que jogar com tudo que tem, vai todos os jogadores, o Tite tem que botar mesmo os caras, porque é o jogo fundamental, voltar a vencer, conquistar 3 pontos. Não é no Maracanã, mas a torcida toda do Flamengo está em casa também, viajou, mas está em casa, está com a torcida que não é aquela do Rio de Janeiro, é uma torcida que até está mais para um incentivo do que cobrar, se as coisas não estão acontecendo no início do jogo, o jogo está complicado, não é aquela torcida do Maracanã que já começa a pegar no pé de um, pegar no pé do outro, é os caras que estão indo mais para festa, para alegria. É claro que quer ver o time jogar bem. O Flamengo tem tudo aí para voltar a fazer aquele jogo que fez, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo fez uma campanha até que surpreendeu alguns, por mais que a gente fale que tem um elenco maravilhoso, mas estava fazendo uma campanha, né? Tanto é que estava mantendo a liderança. Foi os 2 últimos jogos que caiu muito de produção. Então, assim, com a volta desses caras, espero que seja aquele Flamengo que é o Flamengo postulante a título. E aí, por isso, é favorito mesmo para o jogo. A gente está vendo o Bruno Henrique ali, o Bruno Henrique está com o tornozelo torcido, mas o Cebolinha está voltando depois de 6 jogos. Pedro está tudo bem. Tá tudo bem. Então é Cebolinha e Pedro. Atrás deles, o tal quadrado mágico. Pulgar, Gerson, Nico e Arrascaeta. Não, Pulgar Pulgar, Gerson. o Dela Cruz e Arrascaeta. É isso aí, ó. Olha lá. Olha, o Eduardo lá de Criciúma sempre me manda notícia e hoje eu acho que ele está podendo acompanhar. Eduardo, vai ficar difícil pro Criciúma, voltou todo mundo, Eduardo. Olha, se o jogo ainda fosse em Criciúma, que nem é o caso que o mando é do Flamengo e não vai ser no Maracanã por causa do gramado, não é isso? O Flamengo levou lá para Brasília. Fechado o Maracanã, para a reestruturação do gramado. Ainda assim ia ser difícil em Criciúma. Imagina lotado lá Brasília para ver. Eduardo, perdoe, mas olha só o quadrado que tá voltando para cima do... E aí o Criciúma ainda com o desfalque do jogador mais... Não quer dizer que é o melhor, mas talvez o mais importante. Mais decisivo. Mais decisivo do time. Tem o Bolassi que vai jogar, né? Que também é bom jogador. O Wesley renovou o contrato, eu gosto muito dele. Teve a felicidade no dia que renovou, fez o gol contra, não foi? Ele fez um gol contra o Fortaleza, não foi isso? Foi, que a gente já debateu aqui se ele tinha sido empurrado nas costas ou não. Ayrton Lucas desceram, não. Esse time aí, para não ser o ideal, vamos dizer assim... O que vai mudar? Alguém na defesa, essa dupla de zagueiros? Não, eu acho que quando a gente fala de ideal nesse time de Flamengo, não é uma questão de peças, talvez seja uma questão física.
para ver como é que vai ser. Não, mas eu digo assim, Zinho, não tô pensando nem no que poderia ser diferente, mas assim, o Cebolinha tá voltando de uma lesão no quadril depois de 6 jogos fora, eu não sei em que condição ele vai estar, se para 90 minutos ou se, né, no melhor ritmo de jogo, com certeza não. Arrascaeta e De La Cruz voltando de seleção, jogaram bastante. Ok, não sei se eles estarão no melhor, eu acho que nem estarão. Então, porque eu tô falando, não eles nem estarão. Eu quero dizer o seguinte, todos esses bem, será esse time? Ou o Davi Luiz só tá ali porque ele aproveitou essa brecha, porque ali seria o Léo, ou ali seria o Ortiz? O Léo. O Léo. Entendeu? Mas o Davi fez por onde tá ali, né? Ele aproveitou essa fase e fez. Aí você vai falar, tira o Wesley, põe o Varela, ou tira o Ayrton, põe o Vinha. Mas eu acho que isso vai ser muito mutável de acordo com o momento da temporada, né? Porque sempre vai ter um machucado, um suspenso, um fora de ritmo, Pascoal. É o que a gente fala do elenco. Essa é a base aí. Por isso que é o melhor elenco da América do Sul. Dá uma olhada no time que entra em campo, né? Por isso que o Flamengo é favorito com boca cheia, favoritaço para jogar contra o Criciúma. Se o Flamengo empatar o jogo contra o Criciúma, para mim será uma grandiosa surpresa. Um empate contra o Criciúma, para mim, é uma grandiosa surpresa. Com esse time aí, gente, dá uma olhada aí, ó. Sim. Olha aí, com um time desse, esse time arrumado, porque esse time, nas mãos do Tite, estava fazendo um bom campeonato. Você se surpreendeu com o resultado contra o Cuiabá? Muito. Você se surpreendeu no resultado contra o Fortaleza? Eu acho que os 2 jogos especificamente, eles tiveram algumas falhas que costumeiramente o Flamengo não tem. E teve uma queda de rendimento físico na parte final dos 2 jogos. Sim. Né? Na minha avaliação. Mas o Flamengo sabe que não pode repetir esse tipo de coisa. O Flamengo ficou descansando aí, gente. Não jogou com o Internacional, teve uma semana de preparação. O Flamengo ficou descansando. O Flamengo tem um trabalho de 10, 12 dias? Uma semana não, tem mais, né? Porque a rodada que o Flamengo jogou foi a 16, que foi no meio da semana anterior. Não, tem mais de... mais de uma semana. É um período muito bom para a recuperação dos jogadores e todos à disposição, como a gente está vendo aí. Esse time aí, gente, sobra. Esse time, na minha opinião, é time para ser campeão brasileiro, é time para ser campeão da Libertadores da América, é time para ser campeão da Copa do Brasil. Vai ser? Não sei, porque tem que disputar, né? Na Copa do Brasil tem o Palmeiras, na Libertadores da América tem adversário. Palmeiras. Não, na Libertadores da América tem altitude ainda para superar, não é? Tem que fazer o resultado em casa. E o Campeonato Brasileiro tem os ossos que vão aparecendo. Eu, com todo respeito ao Criciúma, porque eu acho o Criciúma um time bem arrumado, o Tencati faz um trabalho muito bom, e quando joga no Heriberto Wilson, é difícil ganhar do Criciúma. Difícil. Por isso que eu disse, se o jogo fosse lá, você ainda podia tentar segurar o Flamengo. Mas campo neutro, que na verdade é só torcida neutro. O campo é neutro, porque o campo nem é do Flamengo e nem é o... Mas não significa que o Flamengo não vai se sentir em casa. Claro. Não vai jogar nem no Rio, nem em Criciúma. Ele vai jogar num campo neutro. Mas onde, estamos vendo ali, 55 mil ingressos por lado. Segundo o Eduardo lá de Criciúma, uns 200 torcedores devem estar lá. Criciúma estão ali nesse Ele brincou com isso, mas é verdade, né? Lógico, o cara mora lá em Brasília, vai aproveitar para ver o jogo e tal, mas pouquíssimo. Vai ser só Flamengo. Então, assim, muito difícil. O Zinho falou em jogo traiçoeiro. Zinho, claro, eu entendo a disparidade dos times, mas para você, essa questão de ser traiçoeiro pode, né, quando a gente fez a enquete, na verdade, você respondeu que esse era o mais traiçoeiro. É por uma questão de imposição do adversário, de maneira do adversário tentar parar esse Flamengo, ou para você tem algum ponto de atenção no próprio Flamengo que possa transformar esse jogo em traiçoeiro? Não, eu acho que assim, o favoritismo é tão grande, tudo leva a gente a opinar e dizer que o Flamengo é, como o Pascoal falou, favoritaço, que você pode ser pego de surpresa, né? Essa coisa de você achar que é muito favorito, que você é muito melhor, que você tem a torcida, que você é o líder, que você... E vem um time arrumadinho, tá sem o seu melhor jogador, perfeito, mas o Criciúma incomoda, tem contra-ataque, os caras sabem do poderio do Flamengo, então jogar contra equipes desse porte motiva mais o adversário. Eu fui atleta e a gente sabe, né?
grandes times que eu joguei, a gente percebe o comportamento do adversário, como se concentra mais, como marca mais, como se motiva, como está mais empenhado a tentar a fazer aquele resultado de surpresa, aquela coisa de aparecer num jogo como esse. Um jogo contra um Flamengo desse porte, que o jogador adversário, essa é uma grande oportunidade. Olha contra quem eu estou jogando, já precisou ganhar esse jogo, olha como vai repercutir, fazer um gol num jogo como esse. Então esses pontos você tem que ficar atento, mas o Flamengo é muito favorito. O Flamengo no normal, se jogar o que pode, aí vem o meu ponto. Vai jogar o que pode? Nos 2 últimos jogos não jogou. Poxa, Zinho, mas tá voltando os caras todos. Tá, mas esses caras estavam muito tempo fora. Então assim, tiveram um tempo aí para trabalhar, para treinar, para novamente respirar aqui o ar do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da atmosfera do Brasil. Isso tudo conta. Então, assim, em plenas condições, está tudo perfeito? É jogo que o Flamengo ganhar bem. Mas é um jogo traiçoeiro de... Será que o De La Cruz volta do mesmo jeito? Será que o Arrascaeta está naquele mesmo nível? Como é que vai estar? O Cebolinha está voltando, ele está 100% para dar aquela arrancada, para partir para cima, para ter 1 contra 1? Como é que tá esses caras? O Gerson que estava jogando como segundo volante, vai jogar agora pelo lado direito. O De La Cruz é que joga mais perto do Pulgar. Então muda o sistema de jogo. Jogava com o Luiz Araújo aberto de um lado. Agora não, vai ser o Gerson mais como um meia, que é o Coringa, que é versátil, que sabe fazer essas funções, mas isso muda de um jogo para o outro. Esses são os pontos que podem atrapalhar. Acho que não. Acho que o Flamengo ganha e ganha bem, mas é um jogo traiçoeiro. Olha, e tem o Gabriel relacionado para essa partida, né? A gente teve a informação de pessoas ligadas a esse caso de que o CAS tinha anulado o efeito suspensivo porque vai recomeçar o processo, e aí depois disso a nova informação é que sim, vai haver um novo processo, só que o efeito suspensivo continua valendo. Então o Flamengo alega que não foi notificado e por isso o Gabriel está relacionado e viajou para Brasília para essa partida, Pascoal. Você colocaria em campo? Se precisar durante o jogo, sim. O jurídico foi consultado? Sim. Ele disse que pode? Não estou nem pensando por isso. Se está ali é porque pode, né? Não, claro. Tem condições, pode jogar. O Gabriel é ótimo jogador. Todo mundo sabe da qualidade do Gabriel. Eventualmente não está jogando, por quê? Por quê? É o Pedro, né? O Pedro de centroavante. É difícil arrumar outro centroavante igual o Pedro. Fala a verdade. Olha o sorriso. Quando você fala do Pedro, vem até aquele sorrisão. Porque o Pedro é diferente. Eu entendo que o Gabigol poderia até jogar junto com o Pedro em muitas partidas, mas o treinador do Flamengo não opta muitas vezes por essa situação. Optou no penúltimo jogo do Flamengo, no último jogo do Flamengo, faz tanto tempo que o Flamengo não joga, né? Em botar uma renca de centroavante para tentar resolver o jogo no final. Não foi o que ele fez? Foi. Botou o Carlinhos, botou o Gabigol e o Pedro, é isso? Se não me falha a memória. Ele colocou na rodada 16. Eu tenho que abrir aqui para lembrar quem que ele colocou. Foi 2-1 Fortaleza, ele colocou o Gabriel, ele colocou o Carlinhos, exatamente. E não tirou o Pedro. Não tirou o Pedro. Ele elencou os centroavantes. O Gabriel entrou no lugar do Alan. Então, para tentar fazer um gol. Mas não foi o suficiente. Eu acho o Gabriel um jogador de muita qualidade. O Gabriel está passando por um período bem difícil. Sim. Bem difícil. Essa semana dele foi muito complicada, inclusive com a primeira notícia, né? Sim. Mas ele não se rendeu e continuou trabalhando. Pode reclamar. Esse último jogo foi o que ele entrou melhor, né? Das últimas aparições que a gente viu do Gabriel, não foi? Por pouco ele fez um gol até decisivo, ele fez, importante. Né? Que estava pedindo. Não, um gol que fosse validado, né? Seria muito importante para ele. Eu acho que ele tem que ser aproveitado e olhar pro Arrascaeta e falar, só você me entende. Passa a bola aí, não era isso? Já teve isso, já Mauro, teve isso, né? Só você me entende. Então, me coloca aqui na cara do gol e tal. Cara, é que não dá mesmo agora. Tem o Pedro, o Cebolinha, é outro estilo e tal. Não dá para ele ser titular agora. Quer dizer, nessa opção do Tite, e que eu até entendo. Acho que se eu estivesse lá também ia escalar Cebolinha e Pedro. Mas iria aproveitá-lo bastante. Eu acho que ele você olha pro banco, tem o Gabigol aqui. Outra, vem agora de uns 10 dias só se preparando, né? Tá aí com todo mundo
outros estavam voltando, etc. Ele deve estar muito melhor fisicamente, inclusive, do que os que estão voltando de lá e tal, né? Que a gente está nessa dúvida, será como é que vem, chega o Nico? Esse aí parece que voa em qualquer jogo, né? Mas o Arrascaeta, como é que tá, etc. Cebolinha voltando, etc. Ele não teve nenhum problema físico, ele trabalhou esses 10 dias aí, certamente voando, se dedicando ao máximo nos treinos, então acho que ele é sim uma grande opção, até de todo jeito, se estiver complicado, vou pôr o Gabigol lá ver se me ajuda, foi o que aconteceu contra o Fortaleza. Tô ganhando já, tô com o controle do jogo, vou dar um tempo aqui pro Cebolinha, que tá voltando, ou mesmo pro Pedro. Sim. O Pedro, eu acho que eles não gostam de tirar muito. O Pedro é artilheiro do campeonato, deve ser uma fomeagem para jogar, e com razão, né? Eu também gostaria de ficar em campo. Acho que até por característica, né? Então. Mas assim, o Cebolinha, tá ganhando o jogo 2-0 e tal. Cebolinha, tá bom. Voltando de lesão, né? Voltando de lesão, segura aqui. Vou de Gabigol, não tem o Bruno Henrique. Porque às vezes ele tinha a concorrência do Bruno Henrique. Tá com entorse no tornozelo. Exato, o Bruno acabou entrando várias vezes e ele não, né? Entre um e outro acabava entrando o Bruno. Agora... Mas tem o Luiz Araújo, se essa escalação estiver certa, que não vai começar jogando. Tem, mas tem um espaço sim, eu acho que o Gabigol. Vamos ver como é que vai ficar a situação dele lá, né? Porque o Pascoal que não fala nada pra gente, mas sabe, não tem lá um pré-contrato, Palmeiras, essas coisas. Isso aí, o pré-contrato ele tá com o Gabriel. Então, tem que decidir se ele tá 100%, se ele tá 100% Flamengo ou se ele ainda tá naquela, não sei, pode ser que eu assine. Nesse último jogo ele tava muito, ele buscou muito jogo, mano. Buscou, sim. Mostrou muito empenho, isso é positivo pra ele. Profissional acima de tudo, né? Você pode reclamar de qualquer coisa do Gabigol. Mas você não pode reclamar que ele não treina, que ele não entra com vontade no jogo. E o Gabigol é hiper profissional. Você pode ter alguma coisa que você não gosta, você pode encontrar. Mas do profissionalismo dele, nenhuma. Ozinho, pra você hoje ele tá aonde na fila de entrada durante o jogo, né? Porque o Luiz Araújo foi titular em muitos jogos e a gente sabe que o Tite gosta dele. Eu fico pensando assim, nessa formação ele já tá fora do time. Então será que de repente numa substituição, optando por um outro atacante, ele não tá atrás na fila? Tá atrás. Bom, pelo movimento, os últimos movimentos do Tite, como quando ele faz aí nos jogos, ele não tem sido a primeira opção. Não tem sido. A característica do Gabigol não oferece para o modelo de jogo que o Tite gosta. Opção dele fazer funções diferentes. Na cabeça do treinador. Isso é o treinador. Agora vai entender a cabeça do treinador, né? Quando estava todo mundo fora aí, em seleção e tudo, o Gabigol não era titular, não tinha nenhuma possibilidade de jogar ao lado do Pedro. Entrou nesse jogo aí, meio que também o Tite foi para tudo ou nada. Eu nem gosto, eu particularmente, até quando era jogador, quando trabalhei em comissão técnica, não adianta você encher o time de atacante e achar que isso vai resolver, que você vai virar um jogo. O time perde totalmente a sua postura tática dentro do campo. Sim. Tá bom, vai botar 3 de centroavante. Quem vai tocar a bola pro centroavante? Quem vai criar a jogada pro centroavante? Quem vai organizar esse jogo pro centroavante? Sim. Porque você tem 3 caras lá na frente que não são criadores, não são caras que baixam para, de repente, dar assistência para o outro. São 3 jogadores que precisam ser municiados. Então, assim, eu não gostei da substituição do Tite. Botou 3 centroavantes lá para quê? Para quem? Para quem municiar? Sinceramente, eu não acho o Mateuzinho, acho que ele tá jogando mal. Então, olhando para o que o Tite monta do time dele, o que ele arma de time taticamente, eu vejo o Gabigol atrás do Luiz Araújo mesmo, para entrar no jogo. Porque ele muda até a postura do time ali, do Gerson mudar de posicionamento, do De La Cruz, do próprio Arrascaeta, de repente os garotos, o Lohan. E o Gabigol, ele joga onde? No lugar do Pedro. Sim. E o Pedro é o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro, junto com o Gerson. Mas para mim até o Pedro um pouco mais à frente. É o artilheiro do campeonato, é o melhor jogador, é um dos melhores do campeonato, junto com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Então, assim, difícil. Como é que vai tirar o Pedro? A não ser assim, é um dia horrível do Pedro, o Pedro está muito mal do jogo, e mesmo assim é difícil você tirar o artilheiro, porque uma hora ou outra ele guarda. Uma hora ou outra a bola chega e ele faz o gol. O centroavante é assim. Mas então, o Pedro assim, não é pior, porque ele tem o perfume que a bola gosta. Gabigol, o Gabigol entrar no jogo, a não ser que o Tite mudou radicalmente o que ele estava pensando anteriormente.
Que aí vai ser até uma surpresa para mim. Mas pelo que ele faz, o Gabigol tá atrás para ser a primeira opção de entrar no time. Eu acho que para todo mundo ia ser uma surpresa, né, Mauro? No outro jogo foi o Matheus Gonçalves que foi escalado. Sim, não, já colocou o Lohan na frente, já colocou o Vitor Hugo, todo, né? Já colocou um monte de gente. Não, sim, aí começou com o Matheus e a gente ficou imaginando, podia ser o Gabigol, sem tirar o Pedro, não dá. Isso que o Zinho tá falando é realmente muito difícil acontecer agora. Vai sair, se ele ficar esperando entrar do Pedro, vai complicar. Ele quer entrar com o Pedro. Como, por exemplo, ele gostaria de ter entrado no lugar do Matheus no outro jogo. Entendeu? Mas enfim, ele acabou entrando até... Eu tô com o Zinho também. Senão, ou ele tem que sair da área para buscar a bola, ou ele fica lá morrendo de fome, não adianta nada, mas né? Foi pelo desespero do Tite de final que ele entrou no lugar do Alan. No final. Foi. E aí entrou o Carlinhos junto já também. Tinha amarelo, aí sim. Ficou Pedro, Carlinhos, Gabigol, é o que o Zinho tá falando aí. Ficou o Gerson ali para tentar dar um passe para eles e tudo, mas enfim. Pouca gente para acionar, né? Tinha muita flecha e pouco arco. É o que, Pascoal? Vai ter goleada? Não, eu acho que goleada não, mas eu acho que o Flamengo ganha 3-0. 3-0, concordamos aqui no clube que 3-0 não é goleada, né? Não, jogo com 4 gols. Pra mim com 4 gols, o jogo com 4 gols pra mim já é uma goleada. Se for 3-1 é goleada. 3-0 é goleada? 3-1 é goleada? Claro, são 4 gols no jogo. Não, gente. É o meu placar, tá? 3-1. Por isso não é goleada. Não, o meu não será já goleada. Já se agarrou no placar que passou na frente deles. Aqui, ó, estava escrito aqui, ó, Flamengo. 3-1, marcou 3-1. Não, não. Aqui, ó, estava escrito. Não é goleada. 3-1 é 2-0 de diferença, não é goleada. 3-0 eu acho que já é. 3-0. E é o meu placar, assim. é o meu placar, 2-0. Olha lá, 2-0. Então tamo junto. Eles estão pegando 3-1, que a gente não vai chegar nunca a um consenso do que é goleada. Porque pra mim 3-0 não é goleada, mas 4-1 é. 4-1 é. Aí é. 4-0 é. 4-0 é. 4-1 é. 4-2 eu já tenho dúvida. 6 gols num jogo, gente? Gente, festa de gols. Você tá falando tudo isso para não dar o seu placar? Qual é o seu placar? A senhora já deu o seu placar? Eu não dei? Eu não tô sabendo, então não. Tá bom. Então quem é que falou 3-1? Eu e o Zinho. Não, o Zinho falou 2-0. Eu falei 3-1, 3-0, 2-0. Vai com 3-1 de novo comigo. 2-1. Eu vou emagrecer isso aí, que vocês estão muito cheios de confiança. Uau! Então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo e o Bragantino aumenta a proposta por Matheus Gonçalves e oferece mais 25 milhões ao Flamengo, hein? Pois é, tá aqui. O Flamengo recebeu mais uma proposta do Red Bull Bragantino pelo meia Matheus Gonçalves. Na primeira oferta, o mais querido recusou a oferta do Clube Paulista e conforme informação do Vene Casagrande, o Flamengo não gostou da primeira oferta por conta dos valores oferecidos. Por esse motivo, o Bragantino fez uma nova proposta, tá? Mas ainda o Flamengo não tem interesse em vender o Matheus Gonçalves e, na minha opinião, está certíssimo. Importante destacar que Tite utilizou pouco, né, o Matheus Gonçalves desde o início da temporada. O último jogo que ele ficou em campo o tempo inteiro, porque tá sem Bruno Henrique, estava sem Bruno Henrique, continua, né? Sem o Bruno Henrique, estava sem o Cebolinha volta como titular contra o Criciúma. O Flamengo aceita ouvir proposta, mas do Bragantino não gostou muito não dessa oferta. Vale lembrar que o ano passado o Matheus Gonçalves estava emprestado ao Red Bull Bragantino, né? E fez uma proposta na janela anterior, o Flamengo não aceitou, queria dar oportunidade ao garoto e agora fez uma nova proposta, o Flamengo também não aceitou. Olha só, o Lohan não viaja para Brasília e vira desfalque em jogo do Flamengo, tá? Conforme a apuração do Coluna do Fla, o Lohan ficou de fora por opção técnica, tá? Nada de lesão, e te prepara, né, faz um trabalho especial com o Lohan nos bastidores e a comissão técnica decidiu deixar ele de fora desta partida contra o Criciúma, que vai ser que é em Brasília, então ele não viajou para Brasília, tá? E aí teve a volta aí do Arrascaeta, do Dela Cruz, do Varela, do Matias Vinha, todos esses vão ser relacionados para a partida, alguém tem que sair, e o Tite acabou optando pelo Lohan de fora. Bom, você tá chateado com o Marcos Braz, com o Flamengo, por conta das contratações? Pois é, hein? O São Paulo deu um chapéu no Flamengo e fechou a contratação do Marcos Antônio.
Pois é, o Flamengo levou um chapéu do São Paulo na negociação por Marcos Antônio. O Flamengo vinha passando semanas conversando com a Lazio, o time paulista convenceu o meio-campista e a diretoria italiana para fechar a contratação. Segundo informação do André Hernan, o São Paulo aceitou as exigências da Lazio em contratar e contrata, né? Chegou num acordo aí com o Marcos Antônio. Dessa forma, falta apenas a assinatura de contrato das partes envolvidas para o São Paulo anunciar o empréstimo do jogador. O Flamengo tentou e não conseguiu fechar por empréstimo. Pois é. E o Flamengo tentava por opção de compra, né? Fixada. O Flamengo queria 4,3 milhões e o São Paulo fechou por 5 milhões. A opção de compra por conta de 700 mil. É brincadeira, né? Assim, não sei como é o futebol do Marcos Antônio. Talvez não vale isso. E o Flamengo tirou o pé justamente por conta disso. Mas de 4 para 5, para quem tem 4, tem 5, né, meu amigo? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E o Flamengo tá demorando, na minha opinião, em relação aos reforços dessa temporada, né, nessa janela. Tá demorando. Coloca a sua opinião, se inscreva, acione o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo.